Você, nova série original Netflix que conta com uma sinopse bem difícil de se resistir. Pelo menos comigo foi instantâneo. Eu abri a Netflix, dei de cara com aquilo, aquela história me puxou sinistramente e eu já comecei a assistir na hora. Na história temos o Joe, gerente de uma livraria, um cara que parece ser tão simples, tão tranquilo, que conhece a Beck, uma mulher que entra em um dia na livraria e ele fica simplesmente obcecado por ela. Apaixonado não é a palavra correta, e sim obcecado mesmo. A partir daquele momento ele já começa a pesquisar tudo o que ele consegue sobre a vida dela, a armar planos para tentar entrar na vida dela por acaso, e também começa a mexer os seus pauzinhos sobre a vida da Beck, porque ele acha que sabe o que é melhor para ela, e o que ele acha que é melhor para ela é ele. A série é baseada em um livro escrito pela Caroline Kepnes, mas nem tudo na série é igual ao livro, como por exemplo o final, que eu só vou falar sobre na segunda parte desse vídeo, porque essa primeira parte é sem spoilers. Gente, a série é ótima, simplesmente ótima, o tipo de série que te suga e você não consegue parar de assistir. E como essa primeira temporada só tem 10 episódios, passa voando. Uma das melhores coisas da série é que ela é interessante dos dois lados, tanto do lado da vida da Beck, quanto do lado da vida do Joe. Do lado do Joe, a gente quer saber o quão psicopata aquele cara é, se ele já matou alguém antes, o que ele tem coragem de fazer, o que levou ele a ser daquele jeito, e até onde vai a mente insana dele. E do lado da Beck, a nossa curiosidade vem exatamente da curiosidade do Joe, porque ele tá ali conhecendo ela junto com a gente. E ele começa a série pensando que a Beck é aquela menininha meiguinha e perfeita, e a gente vai descobrindo junto com ele que o buraco é bem mais embaixo e ela não é exatamente como ele achava que era. E são interessantes os dramas da vida dela também. As amigas idiotas dela, a história com o pai dela, os machos dela, todos os pontos da história são interessantes. O que faz com que não existam momentos de tédio durante a série. Até as amigas da Beck são personagens que a gente quer ver na série, que a gente tem interesse. Todo mundo ali tem importância e isso é muito bom. A série é narrada pelo próprio Joe, então a gente tá constantemente dentro da cabeça dele, o que faz a gente ter um gostinho muito maior do quão doido ele é. E também faz a gente ter um estranho apego pelo personagem, porque a gente acaba vendo além de toda aquela loucura e obsessão dele. A gente vê coisas boas que ele faz pra outras pessoas, como por exemplo o que ele faz pra aquele menininho Paco. A gente vê que ele é doente e precisa de ajuda, mas a gente também vê que ele não teve um passado tão fácil, vê que apesar de tudo ele sente amor naquele estranho coração dele. Então a gente conhece o personagem muito a fundo e é isso que faz a gente ter esse estranho apego a ele, mesmo ele sendo maluco. O Joe narrando a série foi um dos pontos mais positivos dela pra mim. Estar dentro da cabeça do personagem principal, sabendo o que ele quer, sabendo o que ele pensa e descobrindo tudo junto com ele é muito divertido. O Penn Badgley e a Elizabeth Liu são protagonistas sensacionais. O Penn no papel do Joe, principalmente. Ele me passou tão bem a obsessão nos olhos do Joe que é impossível você olhar pra aquele cara e pensar que ele é psicologicamente estável. Todo o elenco tá muito bem, inclusive a Shay Mitchell, que faz a Peach, melhor amiga da Beck, mas o Penn, ele tem um destaque inquestionável. Agora, me perdoem os que não assistiram a série, mas tá na hora da parte com spoiler. E eu tô de olho aí em você que fica vendo o vídeo com spoiler sem ter terminado a série ainda, ou sem nem ter começado a assistir, tá? Peach, a personagem da Shay Mitchell, é uma personagem que dá sabor à série. Ela cria um dos conflitos mais interessantes da série graças a esse controle que ela tem sobre a Beck. E graças também, é claro, dela ser a única que vê o Joe exatamente como ele é. No início da série você não dá nada pela personagem, eu pelo menos no primeiro episódio não dei nada por ela, mas os conflitos que são criados ao redor dela fazem a personagem ganhar um espaço muito grande na série. Ela é a personagem que mais dá raiva na gente, pra tu ver, não é nem o psicopata, é ela que dá mais raiva. Ela é aquele personagem que ao mesmo tempo a gente quer ali e não quer. E essa disputa silenciosa dela com o Joe pelo controle da vida da Beck é sensacional, porque a gente acaba deixando de lado o quanto o Joe é maluco e acaba focando no quanto a Peach é filha da puta. Então essas atitudes que a Peach toma com a Beck
acabam ajudando a nossa empatia pelo Joe a crescer. E isso é engraçado, né, gente? Porque tem um stalker psicopata ali, mas é da amiga escrota e controladora que a gente fica com raiva. E isso é, obviamente, algo proposital na história pra fazer com que a gente crie mais empatia pelo Joe mesmo. E funcionou muito bem, pelo menos comigo, porque a Pete realmente ajudou a minha empatia pelo Joe a crescer. Nessas disputinhas dele com a Beck, eu sempre torcia era por ele. Claro. Mas o Joe sempre perdia pra ela, né? Ele sempre acabava perdendo a Beck pra Pete. E não tinha como acabar de outro jeito, senão ele matando a Pete. E essa é a vida do Joe, eliminar qualquer obstáculo que entre no caminho dele e da Beck. A série teve algumas surpresas e a morte da Pete foi uma pequena surpresa pra mim. Porque por mais que eu soubesse que o Joe queria eliminá-la da vida da Beck, eu achei que ele não fosse ter coragem de matá-la mesmo, porque por causa do sentimento da Beck pela amiga dela, né? Era a melhor amiga dela, afinal de contas. Mas acabou que ele tentou de tudo pra afastar ela da Beck, não conseguiu e deu no que deu. Outra surpresa pra mim foi a Beck e o Joe terminarem no meio da série e o Joe ainda conseguir aceitar isso e ainda conseguir ficar com outra pessoa. Sim, eu sei que nesse meio tempo ele ainda ficou vigiando ela de longe, olhando redes sociais dela e tal, mas gente, ele conseguiu ficar com outra pessoa, namorar com outra pessoa. E eu tenho certeza que isso foi uma surpresa tanto pra mim quanto pra várias pessoas assistindo a série, porque ele sempre se demonstrou muito obcecado pela Beck. Então a gente conseguir ver o Joe na série com outra pessoa foi surpresa. E essas pequenas surpresas e reviravoltas da série são o que mantém o ritmo dela, é o que mantém a gente interessado. Ou seja, a série não enrola, pelo contrário, ela sempre meio que inova nas situações. É engraçada a simpatia que a gente cria pelo Joe mesmo sabendo tudo que ele é, e exatamente por aquilo que eu falei lá na primeira parte do vídeo, pra gente conhecer tão a fundo o personagem, os pensamentos, sentimentos dele, tudo que ele faz. E eu torcia pra que o Joe tivesse um final feliz. Tanto é que eu não gostei dele ter matado a Beck no final. Mas fazer o quê? Agora, em relação ao final, que eu falei lá no começo também, do final ser diferente do livro. A intenção de colocar o final da série diferente do final do livro foi justamente para surpreender quem já tinha lido o livro e foi assistir a série. Em ambos, o Joe acaba matando a Beck no final. Mas no livro, a menina que aparece na livraria e por quem ele fica interessado agora, começa a ficar apaixonado, obcecado, não é a Candace, é uma outra menina aleatória, uma menina nova por quem ele vai ficar obcecado. E no final da série foi a Candace, a que a gente acabou descobrindo que a Candace estava viva. Então eles quiseram colocar como sendo a Candace no final, tanto para surpreender quem leu o livro e estava assistindo a série, quanto porque eles pensaram que a personagem Candace podia se tornar uma personagem interessante para a continuação da série. Sim, vai ter uma segunda temporada. Ou seja, ela será muito usada na segunda temporada, inclusive com flashbacks da época do relacionamento dela com o Joe. Isso já foi confirmado por eles. E essa reviravolta no final surpreendeu todo mundo, tanto quem já tinha lido o livro quanto quem tava vendo só a série, porque todo mundo achava que a Candace tinha morrido e que o Joe tinha matado ela, né? Impossível você não ter achado isso. Eu fiquei o tempo todo querendo saber o que tinha acontecido com a Candace, como é que ele tinha matado ela, porque eu já tinha pensado que ele realmente tinha matado ela, né? Que era o pensamento mais óbvio. Daí, bum, no final ela vai lá e aparece. Então foi uma surpresa realmente muito grande. Eu gostei da série, então obviamente eu fico feliz que vai ter uma segunda temporada. Mas assistindo a série, eu nem imaginei que pudesse ter, porque pra mim era um ciclo que ia se fechar ali mesmo. Então fico feliz que vai ter uma segunda temporada? Fico, porque a série é boa, mas vai ser muito difícil, na minha opinião, manter a qualidade dessa primeira temporada. Manter o nível, na verdade. Eu acho muito difícil manter o nível dessa primeira temporada e fazer uma segunda tão boa quanto a primeira. Eu não vou assistir com as expectativas lá no alto, porque eu gostei muito da primeira temporada e pra mim a história já podia ter ganhado desfecho ali. Ou seja, não tinha exatamente uma necessidade dessa segunda temporada. Por isso, o risco de fazer algo ruim vai ser muito grande. Mas vamos manter aí as esperanças, né? Se você já leu o livro, aguardo ansiosa o seu comentário comparativo da série com o livro aqui embaixo. Ou se você só viu a série, assim como eu, comenta aqui o que você gostou e o que você não gostou dela. Você também pode me indicar aqui nos comentários séries parecidas com essas para que eu possa trazer review aqui pro canal. Você pode me indicar tanto aqui quanto me mandar por mensagem lá no Instagram, que é @KateGinger. Faz favor de não esquecer o like desse vídeo e se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito ainda. Beijinhos e até a próxima.